Meu querido Amir Michael, amigo aí de São Paulo, um grande amigo, uma das grandes amizades que fiz aí em São Paulo. Saudade de você, querido. Boa tarde, tudo bem? Olá, meu amigo, saudade de você também. Eu lembro você aqui em São Paulo, indo lá no Kabbalah Center, onde nos conhecemos e realmente ficou uma amizade aí, um carinho muito grande aí, saudade, que bom te ver aqui. Obrigado por me dar essa oportunidade de compartilhar aí no seu canal. Sempre eu fico muito feliz com a oportunidade de falar sobre a Kabbalah. Eu penso assim, se uma pessoa, não falo nem duas, se inspirar, começar a estudar e puder ter a transformação, para mim o trabalho já foi feito. Então, muito obrigado. Gratidão, querido. Amir, a primeira coisa, talvez algumas pessoas aqui na região já conhecem, para muitas pessoas é uma novidade. E ainda há muita confusão na cabeça das pessoas sobre, na verdade, o que é a Kabbalah. Uns dizem que a Kabbalah, uns chamam de Kabbalah, é a versão mística, a versão esotérica do judaísmo. Mas, de fato, para você que é professor de Kabbalah, para você que trabalha no Kabbalah Center, o que de fato é a Kabbalah? E depois, qual a pronúncia certa? É Kabbalah ou Kabbalah? Ok, então vamos lá, são duas perguntas aqui, né? Eu vou começar respondendo a primeira pergunta sua sobre o que é a Kabbalah. Então, nós definimos a Kabbalah como sendo uma sabedoria, tá? Uma sabedoria que ela antecede o judaísmo. Inclusive, para ser até mais avançado, mais profundo, é considerado a sabedoria que foi entregue à humanidade na criação do universo, para que as almas, o ser humano, pudessem ter uma orientação e compreender o processo da vida, do universo. E o judaísmo, ele sim tem um papel fundamental, pois a tribo de Juda, né, a gente fala judaísmo, Yehuda, filho de Jacó, a partir daí você tem os judeus, digamos, foram sim, de fato, historicamente, um grupo que mais estudou, que desenvolveu a Cabala, mas a Cabala já existia desde os primórdios da criação. Então, ela é uma sabedoria que independe do judaísmo. Até um bom exemplo seria eu dizer que a lei da gravidade algo inglês, porque Isaac Newton foi inglês. É uma sabedoria inglesa. Então, você pode dizer que sim, tem uma ligação. Isaac Newton, ele estava na Inglaterra, então, de certo, ele desenvolveu várias teorias explicando a gravidade, mas a gravidade é uma lei que afeta a todos. Então, a Cabala é exatamente o estudo dessas leis universais. E sim, com certeza os judeus tiveram um papel principal no desenvolvimento e estudo dessas leis, com certeza. Porém, é uma sabedoria que pode ser estudada e deve ser estudada por qualquer pessoa, independente. Hoje no Kabbalah Center nós temos alunos cristãos, evangélicos, budistas, muçulmanos, da Umbanda, ateus, enfim, etc., etc., espíritas, de todos os caminhos da vida, pois se trata de algo universal. E a pronúncia, se é Kabbalah ou Kabbalah, bom, é uma palavra em hebraico, primeiramente. O que significa Kabbalah ou Kabbalah? Significa receber. Exatamente, receber. Por quê? Porque essa sabedoria, ela tem como objetivo me ensinar a receber a energia infinita que está no universo. Eu acho que a maioria de nós vivemos um vazio, crise de ansiedade, ou pode ser até um vazio não tão grande, sabe? Eu acordo de manhã e não tem tanta energia, ou um vazio existencial, sendo que existe uma energia infinita positiva no universo. Logo, a Kabbalah ou Kabbalah é a sabedoria do receber, que vai me ensinar a receber essa energia para que eu possa compartilhar também essa energia. A pronúncia tanto faz, a pronúncia original é Kabbalah, mas no próprio Kabbalah Center a gente usa Kabbalah e não é errado
é uma variação ok, tá? Não tem correto, certo ou errado. Eu pessoalmente uso mais hoje Cabala, mesmo eu uso Kabbalah, mas quando eu estou me referindo mais à raiz da palavra. Maravilha. Na prática, ainda na prática não, quando de fato a Cabala surgiu, teve um fundador, quando essa revelação de fato chegou aqui à Terra e nas mãos de quem, o Amir? Ok, eu posso te dar duas respostas para essa pergunta, tá? Eu posso te dar uma resposta que é mais humana, mais prática, assim, mais tangível para a gente. Eu também posso te dar uma resposta mais espiritual e abstrata, tá? Eu vou te dar as duas, porque eu acho que é bom a gente ter os dois pontos de vista, até para as pessoas que estão aqui assistindo poderem ter uma resposta mais ampla. Então, começando do ponto de vista mais humano, assim, mais prático, o primeiro grande cabalista foi o patriarca Abraão, que a maioria deve, pelo menos já ter ouvido falar, a patriarca Abraão, que foi pai de Isaac, que depois foi pai de Jacó. Abraão, o patriarca, que inclusive ele tem um apelido que deram para ele, o pai das religiões. Então, Abraão, ele foi o primeiro cabalista, tá? Ele, inclusive, deixou obras escritas, nós temos acesso a uma dessas obras chamada O Livro da Formação, Sefer Yetzirah, que é considerado a fundação da Cabala. Ali eu posso colocar como sendo o fundador ou o primeiro grande cabalista, que era Abraão, tá? Então, eu diria que essa é a primeira resposta, mais tangível, mais fácil, né, para a gente que é humano. Porém, existe uma ideia que quando foi criado a alma humana, tá, que é o código Adão e Eva, é um código, tá? Não vamos assim, não necessariamente vamos lembrar, sabe, daquelas fotos de um homem no jardim do Éden e tal. É uma coisa mais profunda. É dito que um anjo chamado Raziel, e Raziel significa os segredos de Deus. Raz, em hebraico, é segredos, El é Deus. Né? Por isso que a maioria dos anjos tem El no final, né? Miguel, Gabriel, Michael, Rafael. E o anjo Raziel, ele é um anjo que possuía os segredos da Cabala e ele deu esse conhecimento para Adão. Então você pergunta, então por que a gente considera Abraão como sendo o primeiro cabalista? É dito que, na verdade, Abraão ele foi o primeiro que despertou e desenterrou esse conhecimento vindo dele, tá? Não foi uma coisa que foi entregue. É como se eu tivesse no meu subconsciente um talento, e aí eu vou atrás e desenvolvo esse talento por conta própria, e isso foi Abraão. Então, são as duas respostas. Agora, a Cabala atravessou 5.000 anos. Nós tivemos grandes cabalistas, por exemplo, no século XVIII, na região da Ucrânia, Polônia, da Rússia. No século XIII, vários círculos de Cabala na França. No século XV, antes da Inquisição, a Espanha era um palco enorme de cabalistas, e depois passou a ser Israel. Marrocos também teve um grande papel no desenvolvimento da Cabala. Em 1922, o Kabbalah Center foi fundado em Israel, mas também teve uma grande atividade em Londres, na Inglaterra. Então, ao longo dos 5.000 anos, nós tivemos vários momentos importantes da Cabala, que foram na Itália, na Europa, em Marrocos, em Israel e assim diante. Muito bom. Os ensinamentos da Kabbalah estão contidos em algum livro específico? Qual esse livro? Sim. E de novo aqui tem duas respostas, tá? Por quê? Porque existe a resposta para a gente
que estamos aqui no século XXI, que eu diria que é o livro O Poder da Cabala, que é um livro que o Kabbalah Center tem até aqui uma versão, chama O Poder da Cabala, ok? Ele reúne os ensinamentos da Cabala de uma forma extremamente simples, tá? Ele foi escrito nos últimos 30 anos. Então, assim, uma pessoa fala, eu quero saber o que é a Cabala. Aqui tem os 13 princípios principais da Cabala. Uma pessoa que lê esse livro, ela já sai tendo uma noção muito boa do que é a Cabala. Isso é uma resposta. Agora, a resposta mais profunda é que, na verdade, o principal livro da Cabala foi escrito 2000 anos atrás, que é chamado o Livro do Zohar, tá? O Livro do Zohar foi escrito 2000 anos atrás, em aramaico. Então, você vê aqui que ele está em aramaico. Aqui a gente tem a tradução para o inglês, inclusive estamos traduzindo para o português. São 23 volumes, aqui eu estou apenas com o volume 6. Tá? São 23 volumes, e o Livro do Zohar é como, fazendo uma analogia, é como se fosse assim, você pergunta para um muçulmano se tem um livro do islamismo, ele vai falar Al-Corão. Você pergunta para um católico se tem algum livro, ele fala a Bíblia. Enfim, da Cabala é o Zohar, que eu até vi que você colocou uma foto aqui, né? É verdade que o Zohar, primeiramente, o Zohar, todo o conteúdo que tem no Zohar, ele foi escrito por quem? O Zohar foi escrito na verdade, é o seguinte, vamos lá. O autor do Zohar foi Rabi Shimon Bar Yochai, que é considerado o maior de todos os cabalistas, tá? Rabi Shimon Bar Yochai. Esse é o nome dele. Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, ele teve um grupo de alunos, que a gente chama de Hidraraba, que eram 10 no total. Você tinha o Rabi Shimon como líder, e tinha o filho dele, Rabi Elazar, Rabi Abba, Rabi Itzhak. Quem escreveu o Zohar foi o Rabi Abba, ele foi o escriba, tá? Mas quem foi o autor foi o Rabi Shimon Bar Yochai. Então, assim, o Rabi Shimon, ele não pegou a caneta, ele transmitia oralmente, e o Rabi Abba, ele reunia no papel. Então, na verdade, eu poderia responder assim, Rabi Shimon Bar Yochai, e a gente já ir para a próxima pergunta, mas eu decidi dar uma explicação um pouquinho maior, só como efeito de curiosidade, porque se você me refere quem escreveu literalmente, que pegou a tinta, foi o Rabi Abba, mas quem estava ditando era o Rabi Shimon Bar Yochai. Ami, é verdade... Que é considerado o maior de todos os cabalistas. Rabi Shimon Bar Yochai. É verdade que o Rabi Shimon Bar Yochai, ele recebeu essas revelações direto de Moisés, de Moshe? Sim, não só isso é verdade, como ele ficou 13 anos numa caverna com o filho dele, antes de reunir com os 10 amigos, e ele recebeu, e eu acho que até no Brasil é fácil entender isso, porque em alguns países isso é um pouco difícil de explicar, mas aqui no Brasil, acho que por causa da Umbanda, Candomblé, do Espiritismo, as pessoas elas têm mais essa abertura para a ideia de receber algo, né? O Rabi Shimon Bar Yochai, ele recebeu o conhecimento não só de Moisés, como de várias almas e vários profetas, principalmente o profeta Elias. Dentro da caverna, Moisés e o profeta Elias apareciam para eles e ensinavam segredos para ele e para o filho dele, que depois, mais tarde, quando ele saiu da caverna, ele reuniu os 10, né? Ele incluso ali, mais 9, e ali surgiu o livro do Zohar. Para que as pessoas possam entender melhor, você já falou do Zohar, falou de suas origens, de quem escreveu, das revelações, mas para quem está nos acompanhando agora e quem irá acompanhar posteriormente, pode fazer a pergunta, sim, mas e aí, o que é que tem nesse livro, o que é que tem no Zohar que eu posso usar
na minha vida e no que eu posso usar na minha vida? É algum ritual de magia, é esoterismo? Que tipo de ensinamento, que tipo de técnicas tem nesse livro aí que pode ajudar a melhorar minha vida, inclusive minha conexão com Deus? Sim, então a Cabala ela abrange uma série de áreas da vida, tá? Como o aperfeiçoamento comportamental como ser humano. Por exemplo, o Zohar vai ensinar você a trabalhar raiva, medo, tristeza, pânico, depressão. Existe a parte de mais esotérica, como a astrologia, ensinando como acessar o mundo dos anjos. Você vai encontrar no Zohar técnicas de meditação, muito sobre a criação do universo, por que estamos aqui, a natureza de Deus, propósito da criação. Então, os tópicos são vários, tá? Eu até, inclusive, posso fazer algo aqui com vocês. Eu estou com o livro O Poder da Cabala, que são um resumo dos ensinamentos do Zohar, tá? E eu posso abrir aqui aleatoriamente, tá? E falar um ensinamento da Cabala aleatoriamente aqui para vocês. Posso fazer isso? Fique à vontade, Ami, fique à vontade. Então, tanto faz a página que saiu, ok? Eu estou aqui, ó, saiu na página, é um capítulo que chama Quebra-Cabeça, tá? Tá na página 65. Eu conheço esse livro do começo ao fim várias vezes, então eu nem preciso ler, mas, por exemplo, o ensinamento da Cabala é que tudo que acontece em nossas vidas é uma peça fundamental de um quebra-cabeça, que é uma imagem perfeita que o Criador criou para a minha vida. Por exemplo, pode ser que uma pessoa está passando uma situação na área X, seja um problema no trabalho, e pode ser que ela está começando um relacionamento aqui, pode ser que ela está com uma questão emocional ali, pode ser que ela esteja enfrentando um desafio aqui, e tudo pode aparecer muito aleatório, né? A área X, a área Z, a área Y. E os cabalistas falam que é muito importante uma pessoa, ela dar uma pausa, tentar trazer mais calma para o processo, porque tudo vai se encaixar, tudo é parte de um plano perfeito. Então, por exemplo, um ensinamento do Zohar é a importância que a gente chama de restringir as reatividades grandes, como que droga, que medo. Calma, isso faz parte de um quebra-cabeça. Vai encaixar. Hoje não faz sentido. E não faz mesmo. Faço a mínima ideia por como que isso faz sentido hoje. Mas daqui 3 dias vai fazer sentido. Daqui 3 anos vai fazer sentido. Então é um simples ensinamento do Zohar, ensinando a ideia que tudo é para o bem. É um exemplo, tá? Agora tem ferramentas para ajudar com isso. Tem meditação, tem uma parte muito esotérica da Cabala, que é os 72 nomes de Deus, que você inclusive até abordou, né, que nós vamos falar sobre isso, para eu receber ajuda, para eu conseguir viver essas percepções. Não é fácil falar, né? Tipo, não fique com medo, tá tudo bem. Mas às vezes eu preciso de uma ferramenta que vai me ajudar realmente a ficar bem. E aí entram as ferramentas. Maravilha, estamos conversando com o professor de Cabala, Amir Michael, lá do Cabala Center, em São Paulo. Ô Amir, você deu um exemplo aí dos ensinamentos da Cabala, mas aí eu lhe pergunto, qual a relação da Kabbalah, do Zohar, com a Bíblia? É verdade que o Zohar ele consegue explicar os mistérios que muitas vezes a gente não consegue entender lá no Velho Testamento? Todo aquele simbolismo? Sim, absolutamente, tá? Na verdade, o Zohar, ele explica a Bíblia inteira. Inclusive, cada capítulo do Zohar é um capítulo da Bíblia. Por exemplo, se eu pego o volume 1 do Zohar, que é o primeiro volume do Zohar, é a explicação do primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis. Então você abre Gênesis, você vai ler a Bíblia, você vai ler ali em hebraico,
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Primeira frase da Bíblia. No início criou Deus os céus e a terra. E foi dia 1, e foi dia 2, e foi dia 3. Quando eu leio a Bíblia literalmente, é interessante, muito incrível, mas é um pouco abstrato demais. No início Deus criou os céus e a terra, tal, e foi dia, e as águas superiores subiram e desceram, e foi uma terra no meio e tal. E o Zohar explica que cada versículo ali é um segredo do universo. Cada versículo, ok? Por exemplo, no início Deus criou os céus e a terra. A tradução original, Bereshit bara Elohim, não é bem essa. Até, inclusive, a versão traduzida da Bíblia é uma possível versão da original. Então, o Zohar ele também faz um debate sobre o que de fato está escrito ali, quando diz no início criou Deus os céus e a terra. Porque se você lê no original, está escrito assim, no início Deus criou letras, os céus e a terra. Tem um et no meio que foi desconsiderado na tradução. Então, a primeira frase da Bíblia passa a ser, no princípio Deus criou letras, os céus e a terra. Por que as letras e os céus e a terra? Então, eu estou dando aqui não é uma aula sobre Gênesis, mas é só para entender que cada capítulo da Bíblia precisa ser decifrado. Existem traduções distorcidas, existem significados ocultos ali. E o Zohar é justamente esse livro que vai fundo. Mas não é apenas no Velho Testamento. Na verdade, o Zohar faz isso com o que nós chamamos de todo o Tanakh. Tá? O Tanakh, ele inclui os 5 livros de Moisés, mas também inclui os profetas, profeta Isaías, Ezequiel, Elias, você tem ali os livros de Salmos do rei Davi, você tem os livros do rei Salomão, Eclesiastes, Provérbios, Pergaminho de Esther, livro de Ruth. São no total 24 livros sagrados que o Zohar decifra, não só os 5 livros do Velho Testamento. Maravilha. Inclusive o pessoal da produção já adiantou e colocou a imagem aí, que é a questão da árvore da vida, as 10 Sefirot, que é também um dos objetos de estudo da Kabbalah. O que são essas 10 Sefirot? Pode colocar o símbolo agora, a produção, para o pessoal acompanhar na TV. Ok. Então, esses 10 símbolos, chamado árvore da vida, é que a Kabbalah explica que nós vivemos em uma realidade com 10 dimensões. Não é à toa que nós temos 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, e existe o 10, ele é muito significativo, né? Até na contagem, né? De 0 a 10, né? Enfim. O que são essas 10 dimensões? A forma mais simplificada de explicar a árvore da vida seria eu entender que nós vivemos um aspecto da vida, uma dimensão, que é a mais baixa dessa figura, que é a mais inferior, que chama-se Malchut. Malchut é considerado o mundo físico. E o mundo físico é considerado o mundo limitado das ilusões, onde eu não enxergo nada. E esse é um fato, é o mundo dos 5 sentidos. Por exemplo, se eu tampar minha câmera aqui, acabei de tampar minha câmera, vai parecer que eu não existo, tá? Então, acabou. Eu acabei de tampar a câmera, está tudo escuro na tela. Quando eu tiro, eu apareço. Mais uma dimensão apareceu. Só que assim como eu tampei e de repente apareceu outra dimensão, existem 10 realidades espirituais. É onde você tem o mundo angelical, é onde você tem os compartimentos das bênçãos, é onde você tem todo mundo onde reside os mundos espirituais. E cada dimensão ela é mais elevada do que a outra. Apenas a mais baixo, que é o mundo físico, que é tão
tampada, digamos, que aqui eu vejo caos, injustiça, morte, mas nada disso é uma realidade, é apenas uma ilusão. Então a árvore da vida, ela é uma montagem de várias realidades, cada uma mais superior do que a outra, de forma inacreditável, que é o sistema perfeito da luz do Criador, onde reside infinita sabedoria, soluções e perfeição para tudo. Cada esfera dessa é governada por um anjo, é isso, Michael? Sim e sim e não, tá? Porque existe um anjo primordial para cada esfera. Por exemplo, uma esfera é Michael, que é Hesed. Depois do lado esquerdo tem Gabriel, que é Gevurah. No meio você tem o Uriel e assim diante. Mas eu falo, não é necessariamente só um anjo. O Zohar, ele chega a atribuir vários anjos em governância a cada sefirá. Todo um sistema angelical. É como se eu falasse assim, igual tem no governo, né? Você tem ali deputados e, enfim, senadores e tal. Tem toda uma hierarquia para cada uma dessas sefirotes. E sim, tem um anjo primordial para cada uma delas, sim. É verdade que o assunto é muito vasto, a gente está dando uma pincelada muito rápida, porque se a gente for conversar a fundo, a gente vai colocar aqui dias e dias e não consegue nem passar 10% do que é. A gente pode fazer uma parte 2, se você quiser. Sim. Eu ficaria não, eu quero honrado. fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4. Enquanto você tiver tempo e disponibilidade aí, a gente vai fazendo em outros momentos. Vamos marcar, tá combinado. Maravilha. Então, a gente volta a falar depois sobre as 10 sefirotes. Mas o que são os 72 nomes sagrados de Deus? O que são esses nomes? Vocês têm uma foto para colocar na tela deles? Tem sim. Produção, prepara aí rapidinho. Eu mandei para vocês a foto, os 72 nomes sagrados de Deus. Veja aí, sem problema. Eu até tenho aqui, mas eu já não sei se eu consigo mostrar, entendeu? Não, mas a gente tem aqui rapidinho. A produção vai colocar aí. Tá aí no sem grupo. Problemas. Que são os 72 nomes. Vou esperar a produção colocar aí. Porque, aí, agora foi. Tá aí, Michael. Tá Ótimo, aí, ô amigo. Maravilha. Muito bom. Por que 72? Ok, então vamos lá. Essa tabela, ela foi considerada ao longo da história as chaves para abrir qualquer bênção na minha vida. Então, quando eu olho para essas letras, mesmo sem entender nada de hebraico, você não precisa saber zero, tá? É o efeito visual, ou às vezes sonoro, tá? Às vezes a pessoa não consegue ver, então ela pode ouvir. É o efeito de ver ou ouvir, já é suficiente para abrir uma chave específica que a pessoa queira na vida dela, tá? Por exemplo, tá? Nós temos aqui vários símbolos na tela, tá? E vamos pegar o primeiro símbolo do lado direito, lá em cima, do lado direito, porque o hebraico vai da direita para a esquerda, tá? Então, lá no cantinho direito em cima, bem lá em cima, eu tenho um símbolo. E quando eu olho para esse símbolo, ele vai despertar uma energia na minha vida. Qual é a energia no caso desse símbolo específico? Esse primeiro. Ele ajuda eu a fazer correções de erros que eu fiz no passado. Tá? Então, toda vez, por exemplo, que eu fiz um erro no passado, eu vou pegar esse primeiro símbolo do lado direito e visualizar ele. Assim como eu visualizo uma obra de arte. Sabe, uma vez um amigo, professor, ele deu um exemplo muito bom. Ouvir música. Você vai lá e dá play e fica ouvindo, tá? Só que com música é mais fácil, porque tem um ritmo, você vai meio que recebendo a energia ali, você vai meio que aproveitando o refrão e o solo. Aqui, não necessariamente, se eu ficar 5 minutos vendo esse símbolo, não necessariamente eu
eu estou escutando uma música e pode ser meio tédio, né? Olhando para um símbolo. Mas é exatamente o que está acontecendo. Na hora que você está focando nesse símbolo, é como se tivesse uma música espiritual sendo despertada nas outras dimensões que eu não enxergo, que vão me ajudar com certeza absoluta a atingir o que eu estou procurando, no caso desse primeiro nome, corrigir algum erro do passado. O segundo nome, por exemplo, da direita para a esquerda, ele ajuda eu a me remotivar quando eu estou exausto. Então, quantas vezes, né, a gente acorda de manhã cheio de trabalho para fazer e você está tipo exausto. E aí o segundo símbolo, ele ajuda eu a me receber energia de motivação, remoção de exaustão. Então, esses símbolos, eles têm como propósito serem canais, porque é óbvio que a fonte é uma só, é Deus. Mas às vezes eu preciso de um canal para receber essa energia. E uma vez uma pessoa, ela fez um questionamento. Ela disse assim: eu não preciso de nada entre eu e Deus. A minha conexão é direta. Ela questionou a ideia dos símbolos, certo? E eu perguntei para ela, Deus, o Criador, ele precisa de um pai e uma mãe para criar um bebê? Ele precisa, Deus? E ela disse, precisar não precisa, mas ele usa, né? Eu falei, não, Deus não precisa. Deus é infinito, ele poderia criar um bebê sozinho. No meio de uma floresta, Deus ele conseguiria fazer aquela criança virar o próximo Albert Einstein, sem nem intervenção de ninguém. Mas o Criador tem um sistema que ele usa canais, como um pai, uma mãe. Por exemplo, Deus precisa de água para matar minha sede, aqui eu vou dar um gole. Deus consegue matar minha sede sem água. Então, aqui são canais que o próprio Criador criou para eu acessar, assim como eu preciso, às vezes, de um copo d'água para acessar o Criador. Mas tudo é o Criador. Aqui eu não estou dizendo, não é uma tabela mágica. Aqui é o acesso ao Criador. E o Criador, ele pode ser chamado de cura, eu posso chamar o Criador de paz, eu posso chamar o Criador de solução, posso chamar o Criador de alegria, posso chamar o Criador de misericórdia. Tudo é o Criador. Assim como a luz, ela tem várias cores, mas é um feixe único, você passa no prisma. Então, essa tabela existe há mais de 5.000 anos. Ela nasceu de um versículo da Bíblia, especificamente é o versículo que fala que os israelitas estavam perante o Mar Vermelho e o inimigo vinha atrás para matá-los e eles não sabiam o que fazer. E diz que Moisés recebeu uma mensagem do Criador dizendo, entrem na água. E eles entram na água e o mar se abre. Se você pegar esses 3 versículos na Bíblia original e combinar a primeira letra desses 3 versículos, forma-se essa tabela. Por quê? Porque o milagre da abertura do Mar Vermelho representa o impossível acontecendo. Então ali está incluso tudo. Sabe, uma cura de uma doença terminal, tem nomes de Deus para relacionamentos, tem nome de Deus para cura. Quando a gente for fazer a parte 2, eu posso até ensinar a meditação em si, para como fazer mesmo a meditação, que eu acho que é... Tem um nome, dentro dessa tabela, eu escolhi rapidinho uma combinação que eu acho que muita gente vai gostar. Coloca aí na tela, produção, por gentileza, que é o nome de Deus para o encontro da alma gêmea. Deve ter muita gente aí querendo encontrar sua cara metade, sua alma gêmea. E dentro dessa tabela tem uma combinação de 3 letras do hebraico que favorece, não é isso, Amir, ao encontro com a nossa alma gêmea. Coloca aí, produção, por gentileza. Aí. Muito bom, muito bom. Então eu vou ensinar para todo mundo É sempre visualizar da direita para a esquerda, isso, não é isso, Amir? Isso.
Então eu vou ensinar já como fazer isso, tá? Então, para você que está procurando energia de alma gêmea, até para você que já é casado e está precisando injetar uma energia no casamento, às vezes o casamento está no piloto automático, está com conflitos, ou até você quer saber se continua ou termina o casamento, sabe? Tudo é a energia de alma gêmea. Ou você que está solteiro, solteira e está aí na busca, né, querendo essa pessoa, o que todos vocês estão buscando? Todos vocês e eu também, todos nós estamos buscando, na verdade, o quê? O Criador. Através da energia chamada amor e união, certo? Então, de novo, mais uma vez, é o Criador que eu estou buscando. Né? Eu estou buscando essa energia chamada amor, união, amizade, compaixão, prazer, sexo, tudo que é bom vem do Criador. Então, na verdade, esse nome específico, ele vai me ajudar eu a encontrar e trazer essas energias através de uma pessoa. Então, o que eu devo fazer? Eu devo olhar para essas 3 letras, da direita para a esquerda. E quando eu falo olhar, existe até uma palavra que é apreciar o símbolo. Basta você apreciar as curvaturas das letras, cada detalhe dela tem energia. É dito que essas letras vieram para para Adão de forma divina, direto do Criador, como canais. Sabe, cada letra é como se fosse uma antena. E quando eu estou apreciando as letras e eu olho para elas da direita para a esquerda e eu aprecio o formato delas, eu aprecio o design delas, eu aprecio a posição delas da direita para a esquerda, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo os canais para essa energia chegar na minha vida. Agora, tem várias facetas para essa meditação. Eu posso meditar 1 minuto nela, eu posso meditar 30 minutos, eu posso até, sabe, ser criativo e por exemplo, eu posso pedir para essas 3 letras canalizarem para mim o que eu preciso mudar, eu, Amir. De repente tem alguma coisa que eu preciso mudar dentro de mim para que eu possa atrair uma alma gêmea. Então me ajuda com isso também. Mas me ajuda também a ter as iniciativas. Me ajuda as sincronicidades para eu achar essa pessoa. Então você tem a liberdade de conversar com o Criador de todas as maneiras, olhando para essas 3 letras. É como se fosse sabe, eu estou olhando aqui, eu estou nesse exato momento conversando com você, com todos vocês, olhando para uma câmera que está aqui na minha frente. Mas eu poderia estar conversando com vocês olhando para o lado. Então, a ideia é eu conversar com o Criador olhando para essas 3 letras. No assunto alma gêmea, e eu tenho certeza absoluta, os cabalistas de 5.000 anos garantiram, vai ampliar a sua oração em 1000 vezes. 10.000 vezes. Mesmo que a gente não saiba o significado de cada letra dessa, mas só em visualizar já tem esse efeito. O melhor, eu até vou ser até mais radical. O fato que a pessoa não sabe hebraico é uma vantagem. É uma vantagem. Por quê? Porque quem sabe olha e fala, são apenas 3 letras. O cérebro racional, ele não vai atribuir tanta coisa. Eu vejo isso desde que eu nasci. Shin Aleph Rei. Essas são 3 letras. Está escrito aí uma palavra Shin Aleph Rei. E então, quem sabe hebraico, nada, se você sabe hebraico aí, né, eu conheço as letras hebraicas, não estou diminuindo, tá? Mas estou dizendo que a parte intelectual, ela entra e isso fecha o canal, o ceticismo entra. Então, o fato que você não conhece, você está apreciando as letras, o formato delas, o design delas, a posição delas, as anteninhas em cima, as curvaturas, com o coração. Vai funcionar. Maravilha, maravilha.
Ami, nós já estamos caminhando para os instantes finais do nosso programa. Quando o papo é bom, o tempo voa, mas isso é só a introdução de outros bate-papos que a gente vai ter com o Amir Eu já Mihael aqui no confirmo nosso aí. programa. Eu confirmo. É só você me chamar que eu tô aqui de novo. As pessoas que querem saber mais informações, que querem estudar Cabala, que querem conhecer, adquirir os livros, tudo está disponível no site do Cabala, não é isso? Fique à vontade para divulgar, o Amir. Os fundadores do Kabbalah Center, ele é fundado em Los Angeles, eu acho, foi o Ravberg e também a Karen, não é isso? Isso. O Kabbalah Center, na verdade, ele foi fundado em 1922 por Abi Yehuda Ashlag, mas no formato que existe hoje, são aí o Rav e a Karen, que 40 anos atrás, começaram um trabalho de abertura de escolas ao redor do mundo. Hoje a sede principal está em Nova York, foi em Los Angeles durante muito tempo, tá? Foi só uma migração, questão técnica mesmo. No Brasil nós temos Kabbalah Center em São Paulo, que fica na Alameda Franca 447. E eu diria para vocês que quem quiser conhecer a Kabbalah, entrem no Instagram do Kabbalah Center Brasil. Acho que vai ser o melhor canal para ter as informações. O Instagram do Kabbalah Center Brasil eu vou soletrar aqui, tá? KABBALACENTRE.br. Repetindo, kabbalahcentre.br. KABBALAHCENTRE.br. Lembrando que tem center, que é ER, aqui é centre. Tá? Fica aí a divulgação aí. Gratidão. Tem também no Instagram, não é isso? Tem também o canal do Kabbalah no Instagram também, não é isso, Amir? Isso é o Instagram. Isso que eu isso é o Instagram, né? Ah, maravilha. Isso é o Instagram. Maravilha. Eu acho que é o melhor lugar é onde a gente atualiza mais. E tem o Kabbalah.com também, KABBALAH.com. Para quem está querendo conhecer... O Instagram vai... fica mais fácil, com certeza. Ô, Ami, para quem está... Quais os livros que você indica para quem está introduzindo os Poder da ensinamentos? Cabala. O Poder da Cabala? Está disponível no site para venda? Sim. Se vocês jogarem, inclusive, no Google, Poder da Cabala, está lá disponível, sim. Ami, meu querido, obrigado. Foi um prazer imenso poder conversar com você. Saiba que você é um amigo muito querido, é um irmão muito querido, que você mora no meu coração. Na primeira oportunidade, quando eu for novamente em São Paulo, não tenha dúvida que eu irei visitar e abraçar você de perto e também visitar também novamente o Kabbalah Center. Eu que agradeço muito. Você também é um querido, um irmão de alma. Eu acho que eu falei isso para você quando estava aqui. A gente teve poucos encontros e parecia que já pode ser vidas passadas, né? Com certeza. Falei, poxa, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Exatamente. Então, quando você vier em São Paulo, vai lá no Kabbalah Center, me dá um toque, vamos nos encontrar e vamos combinar em janeiro uma parte 2 aí para falar mais de Kabbalah. Quando abrir um espacinho aí, é só me chamar.